Vamos dar sequência ao que a gente estava mexendo, que era o projeto da coleção, não é isso? Bom, vamos pegar para dar uma checada se tem algum erro, alguma coisa. Primeiro, antes da gente dar seguimento, né? Pode ser? Vamos colocar para compilar e vamos arrumar o que tiver de problemas até aqui. Se faltou declarar a variável. Tá. Aqui faltou um ponto e vírgula. Aqui é P quero, né? Parâmetro quero. Tá. Ah, o cast aqui está errado. Aqui fecha parênteses, tem que ser no objeto aqui, né? Tem outro aqui, ó. Certo? Vejamos. Vamos salvar aqui. End. Tem bastante begin end aqui. Begin end. Begin. Fechou, fechou. Begin. Esse end é daqui. Então tá faltando esse end é daqui. E aqui falta um novo end, ponto e vírgula. E aqui embaixo o end da unit. Ah tá, aqui a gente não implementou ainda, certo? Então só corrigimos os erros que tínhamos colocado até aqui na coleção, né? Eu vou propor a gente fazer um outro camarada aqui que a gente não tem aqui e que a gente não tinha na lista original, certo? Que é o que é? Eu vou, em dado momento, nós vamos fazer aquele menu que a gente fez semestre passado. Aí eu vou ter que incluir, vou ter que alterar, vou excluir e tenho o relatório para listar, certo? No formato que a gente fazia, a gente pegava direto lá o objeto, certo? Para não ficar aquele negócio de ficar fazendo casting todo ele lá, vamos criar um método aqui, que eu vou chamar ele de uma function, eu vou chamar ele de carrega, onde eu vou passar um ppos, uma determinada posição do tipo integer, e ele vai me retornar um tObject, certo? Que vai ser justamente o objeto da posição que eu passar, né? Porque daí na hora de listar, eu vou conseguir usar o objeto direto lá, sem necessidade de ficar fazendo cast com a lista, mesmo porque eu não vou ter ela lá para poder fazer isso, certo? Diferente do estruturado que a gente tinha, a lista inteira estava lá junto, ok? Então, aqui eu vou ter um result, né? Vai retornar quem? Que para nós ali seria quem? Item ppos. Exatamente, né? Tá certo? Bom, vamos visualizar a ideia de como é que nós vamos executar, que é igual, na verdade, o formato que a gente tinha lá, só que com as devidas situações de que eu vou chamar um menu no programa principal, na aplicação, e essa aplicação eu vou ter que ler um campo nome, que é o campo chave de busca, né? E com base nesse campo chave, se eu vou chamar o pesquisa, e desse pesquisa que eu vou chamar, se eu encontrar o camarada lá, eu vou, se eu quiser incluir e esse cara encontrar, eu vou dar uma mensagem que já existe, certo? Se caso contrário, não encontrar, então eu vou ler o restante dos dados, certo? Aí eu já posso ler os dados no próprio objeto, porque daí se ele retornou uma posição e eu não tenho esse dado na minha lista, então eu posso inserir esse novo dado, né? Então, vamos criar a unit, uma nova unit. Essa unit vai se chamar inter. É uma classe, ele não herda de nada, certo? Ele private
protected e public. Então, eu vou ter o constructor, crie objeto, vou ter o destructor, destrua-se, e aí eu vou ter situações onde eu vou pedir, por exemplo, no caso do pessoa, eu vou pedir o nome, certo? Vou ter uma procedure, peça nome, onde eu vou passar o parâmetro. Na verdade, eu acho que eu vou fazer até diferente. Vou fazer uma function que vai me retornar um nome que é do tipo string, certo? Ele vai ler e já vai me trazer o nome, certo? Peço o nome, aí eu vou ter uma function que eu vou chamar de peça dados pessoa. Aí aqui eu vou passar como parâmetro um p pessoa. Eu já vou setar o nome, né, nesse objeto, ele só vai pedir a idade e o sexo, certo? Vou colocar aqui do tipo pessoa. Aqui não vai ser uma function, né? Aqui vai ser uma procedure. Eu vou estar trabalhando com a instância do objeto lá, certo? Beleza. Eu vou fazer uma procedure, vou fazer uma function menu. E ela vai me trazer, ela vai mostrar o menu, as opções, vai ler o valor e vai me trazer um valor integer, que vai ser as opções que eu vou ter do menu, certo? Então, vamos dizer lá, a gente coloca a opção 1 seria inclusão, opção 2 seria alteração, opção 3 seria exclusão, opção 4 seria o relatório, e a última opção seria... Que seria qual o número? 0. O 0 seria sair. Não é isso? Certo? Então, esse seria meu menu, tá? Então, vai mostrar o menu e daí eu vou, de acordo com as opções, eu vou fazer dessa forma. Tranquilo? Muito bem. Então, vamos lá. Então, cria objeto não tem nada, destructor não tem nada, peça dados nome. Eu vou mandar limpar a tela, SR, e vou dar um write entre com o nome e aqui eu vou dar o readLN numa variável que eu vou colocar aqui local, var pnome, mnome do tipo string. E eu vou ler esse mnome e vou dar um result em mnome, certo? Nome que eu li, ok? Peça dados pessoa, vai fazer o quê? Ele vai dar um write e colocar entre com a idade e vou dar um readLN em... Aqui eu vou ter que ter as variáveis, né? Locais, var m idade do tipo integer e eu vou ter m sexo do tipo char, certo? Aí o que eu vou ter aqui? Eu vou ler o m idade e write entre com sexo, não precisaria, mas vamos lá, m barra f e vou dar um readLN em m sexo. Como aqui a gente recebeu por parâmetro p pessoa, então eu posso colocar aqui que p pessoa ponto set nome e vou passar como parâmetro, aliás, perdão, o nome já foi, né? Idade
E vou colocar o M, idade, que foi lido anteriormente. IP, pessoa, ponto 7, sexo, onde eu tenho M, sexo. Por que aqui não mostrou? Porque aqui em cima eu tenho que colocar no uses o acesso à classe U, pessoa, né? Que ele não está achando o objeto, certo? Aí, com isso, ele vai, teoricamente, fazer, colocar o valor que eu teria ali, né? Aqui, eu vou ter uma variável do tipo integer, como M opção, que é do tipo integer, né? E aqui eu vou ter, basicamente, um write-ln, que eu vou colocar lá 1, inclusão. Eu vou mandar limpar a tela aqui, né? 1, inclusão. write-ln 2, alteração. write-ln 3, exclusão. write-ln 4, relatórios. E vou ter write-ln 0 ponto saiu. Vou dar um read e vou ler M opção. Aqui poderia fazer uma validação, né? Poderia fazer uma forma de que os valores que estão aqui, que são os valores válidos, né? Poderia fazer uma forma que só saísse daqui com valor válido, certo? Para fazer isso, a gente teria o quê? Eu poderia vir aqui e colocar, na hora de ler, aqui, poderia colocar um repita until, ele vai ler aqui, until, M opção, até M opção ser maior ou igual a 0, end M opção menor ou igual a 4. Se ele estiver fora dessa faixa, como é end, ele não vai passar, certo? Então, qualquer coisa que eu colocar ali, desde que seja número, né, ele não vai passar, certo? Como a gente colocou como sendo uma function, então result recebe M opção. Ok? Então, considera que os valores estariam válidos ali no menu. Beleza. Então, vejamos. Em princípio, acho que seria mais ou menos isso aqui que a gente precisaria, certo? Alguém ficou com alguma dúvida aqui? O inter. Tá lá. Bom, então agora falta fazer a aplicação, que vai chamar tudo o que a gente criou até agora. A gente criou a coleção, né? A classe pessoa. O que tem? Aonde? Esse aqui? Não. Não, na verdade, o que nós estamos usando aqui da pessoa dentro da interface é que nós estamos usando ela aqui, no caso, para fazer o set get, certo? No caso, set, né? Então, em princípio, aqui não teria problema, certo?
Simplesmente ele está buscando, né? Ah, tem uma opção, né? Nós vamos fazer o relatório aqui. O relatório vai ser na interface, certo? Né? Então, mas eu não estou instanciando o objeto aqui, porque o objeto não vai ser instanciado aqui. Ela tem que existir já para chegar ao objeto instanciado. Mas como eu estou fazendo referência aqui a um objeto, eu obrigatoriamente tenho que referenciar ele dizendo que aquele método, a hora que ele for buscar, ele é de quem? É da classe pessoa. Então, ele vai ter que buscar lá na classe pessoa aquele método. Mas eu não estou criando o objeto na interface, não necessariamente eu sou obrigado a criar o objeto. Só queria saber se ela precisava estar aberta ali para ele buscar. Está no salvo do computador, então... Ele estando no uses aqui, significa o quê? Ele vai buscar aqui na, na Unity, onde ele vai estar, ele vai buscar ele lá. Então, se ele existe lá, para ele é suficiente. Não tem necessidade de eu instanciar um objeto aqui para poder trabalhar com ela. Você só pegou uma pessoa que você já tinha implementado antes e colocou ela dentro da pasta do projeto? Na verdade, eu nem fiz isso. Eu só estou aqui, ó, eu coloquei como um parâmetro aqui, certo? Então, eu vou usar a classe pessoa, os métodos da classe pessoa. Ela não é uma agregação, a agregação eu teria que ter uma instância, certo? Das operações da abstração lá. A primeira que a gente viu foi a agregação, certo? Neste caso, eu não tenho uma agregação aqui, certo? O máximo que eu teria aqui seria uma associação, porque eu estou utilizando ela aqui, mas poderia nem utilizar ela aqui. Poderia fazer tudo na onde vai chamar ela, certo? Mas por uma questão de conveniência, eu coloquei aqui para visualizar que a gente pode também fazer, mas não necessariamente eu preciso fazer ele aqui, né? Que é o outro caso, o outro item que a gente tem lá, que é a procedure, relatório, lá, por exemplo, certo? É um método, é um relatório que eu vou mandar gerar, certo? Quem vai fazer esse relatório? A interface, certo? Aí o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui no relatório e vou declarar aqui, ó, um var, vou colocar lá uma variável contadora que eu vou precisar ter. Eu vou precisar aqui ter, no caso do relatório em particular, eu vou precisar ter a coleção, certo? Porque para mim poder listar, eu preciso mostrar, no caso, certo? Mas, ao invés de fazer isso, eu vou fazer diferente. Ó. Vou até colocar, vamos mudar o termo relatório aqui, ó. Eu vou passar aqui, ó, como parâmetro. Vou passar como parâmetro, aqui, ó, P, coleção, que é do tipo coleção de pessoas. Acho que eu chamei diferente, coleção. Call pessoa. Tá? Então, call pessoa é o nome da minha classe coleção, certo? Então, eu vou passar call pessoa para cá, ok? Aí, o que vai acontecer? O que é que eu vou fazer aqui? Vou fazer um for, k variando de 1, to, né? Aqui eu vou ter um pcall.getQtd, que a gente fez para saber quantos elementos a gente tem na coleção, não é isso? Que vai retornar quantas pessoas tem lá, quantidade. Aí o que vai fazer aqui? Eu vou dar um begin e vou fazer. Nós criamos aquele método lá na coleção lá que carrega uma posição, não foi isso? Então isso vai retornar em quem? Um objeto. Vai retornar um objeto tipo pessoa. Não é isso que a gente fez lá? O método que a gente fez lá, ele pega o pcall, que é o objeto coleção, ponto. Ó, aqui ele não traz para mim porque eu não tenho coleção referenciado. Mas eu não criei a coleção aqui, certo? Então, o que eu vou fazer? Eu venho aqui, coloco o call pessoas. Aqui. Aí eu volto aqui, tem objeto do tipo coleção de pessoas, ponto, olha lá, carrega. Carrega é uma function, certo? Aí vou passar uma posição. A posição que eu vou passar é a posição K, certo? E o que ocorre?
como ele vai me retornar um TObject, eu vou precisar ter aqui, ó, vou dizer que é local, uma mPessoa, que é do tipo pessoa. Nós definimos lá com o objeto, certo? Declarei ele como sendo local. Então, o que vai fazer? mPessoa vai receber o objeto que ele está trazendo. Só que o objeto que ele está trazendo aqui, ele é do tipo TObject. Não foi isso que a gente definiu lá? Então, como ele é do tipo TObject, a gente fez ele na coleção de pessoas, a gente fez o carrega na coleção de coleção genérica. Genérica, né? Então, aqui eu preciso fazer o cast para colocar aqui o cara que vai vir daqui, eu vou converter ele como sendo pessoa, certo? Então, ele está resgatando a primeira posição, por exemplo, e vai trazer para cá, certo? Aí, o que vai fazer? Trouxe para a pessoa, beleza. Então, eu vou dar um write, eu vou fazer escrever numa mesma linha, eu vou mandar escrever a posição, o nome, a idade e o sexo. São os atributos que a gente tem de pessoa, certo? Então, eu vou ter lá, write quem? Vou colocar lá, m, nome, mPessoa, perdão, ponto, get, nome, certo? Eu vou colocar a posição primeiro. Então, para colocar a posição é o K, certo? Eu vou colocar um espaço em branco aqui, para colocar um if indicando que tem um número da posição, aí vai mostrar o nome, certo? Vou colocar uma vírgula aqui, vou dar mais um espaço aqui, com uma vírgula, né? E vou colocar, a vírgula está no lugar errado, aqui, vírgula, mPessoa, ponto, get, idade. E, por fim, colocar vírgula, espaço, vírgula, mPessoa, ponto, get, sexo. Certo? Então, eu vou dar um write ln aqui. Ele vai resgatar esse cara, jogar para a mPessoa e fazer a impressão dele. Certo? Do objeto que eu tenho. Tá ok? Aqui embaixo, vou colocar para ele dar uma parada. Então, ele vai mostrar e puff, certo? Ninguém vai ver nada. Ok? Esse seria o nosso relatório. Então, da mesma maneira, aqui, eu não criei a coleção aqui. Ele está vindo via parâmetro, certo? Ele vai listar e vai mostrar o resultado. Basicamente é isso. Tudo bem? Beleza. Então, a gente criou a coleção, a gente criou a interface, certo? Vamos criar a aplicação, né? Nova Unity, type, aplicação é igual a class. Também aqui, da mesma maneira que na interface, ele não herda de nada, porque ele é uma classe autônoma, certo? Aqui em particular, eu vou precisar usar aqui, então, quem? O call pessoas, o pessoa e o inter. Ou seja, eu vou usar todos os objetos que eu preciso aqui, né? Então, tem lá private, protected e public. Constructor, cria objeto, destructor, destrua-se e vou ter procedure execute-se. Na prática, a procedure execute-se, ela vai ser, nós vamos desmembrar ela em outras operações, no caso, certo? Né? Por que nós vamos desmembrar ela, né? Bom, aqui nós vamos colocar, eu vou ter lá uma inter, do tipo inter. Vou ter uma call pessoas, do tipo call pessoas. Ok?
E vou precisar ter um objeto, mas ele não necessariamente precisa ser aqui. Que vai ser quem? A pessoa. Certo? Vou precisar ter um objeto do tipo pessoa. O que ocorre? Meu execute-se, ele vai ser o nosso menu principal que a gente tinha lá no modo estruturado. Certo? Mas no modo estruturado, a gente tinha as outras operações lá. Que, vamos dizer lá, tem a procedure, inclusão. Procedure, alteração. Procedure, exclusão. E procedure, relatório. Certo? É isso aqui que nós vamos ter. Né? Beleza. Então, o que nós vamos fazer? Vamos implementar esse cara. Cria objeto. Uma inter, o nome da classe, inter.crie objeto. Uma call pessoas, recebe call pessoas, ponto, crie objeto. Não é isso? São os dois objetos que a gente tem aqui. Tá certo? Aí, o que nós vamos ter? Constructor, destructor. Uma inter, ponto, destrua-se. Uma call pessoas, ponto, destrua-se. Será que a gente... Hã? Call pessoas... Ah, aqui que é singular. Então, vamos colocar tudo no singular. Ponto, destrua-se. Ok? Aí nós vamos ter a inclusão. O que é a inclusão que a gente vai fazer? Bom, a gente tem que ler o nome, chamar a pesquisa para verificar se está lá. Não é isso? Então, eu vou ter aqui uma variável local, m, nome, que é do tipo string. Aí eu venho e vou fazer o quê? Uma inter, ponto, peça nome. Certo? Esse nome que vai chegar aqui, eu vou colocar ela em m nome. Meu m nome, que é uma variável do tipo string, recebe o resultado do que a gente fez diferente, fez uma function lá para fazer leitura, certo? Então ele vai trazer o nome, não é isso? Aí eu tenho o quê? Uma call pessoa, ponto, pesquisa. Quem é o campo-chave? M nome. Eu quero encontrar ou não quero encontrar? Não, se eu não quero é false. Esse cara aqui, ó, nós vamos ter aqui uma variável que vai m pos, que é do tipo integer. Então, meu pesquisa me traz um m pos. Tá certo? Uma posição. Aí o que vai acontecer? Bom, se ele trouxe uma posição, vou verificar. Se m pos for igual a 0, ele pode trazer 0? Pode. Então, o que acontece? Se m pos for igual a 0, então aqui eu teria que chamar uma inter.msg e mandar dizer que nome... Tentei incluir, coloquei um nome. Esse nome, a hora que vai bater lá, vai fazer o quê? Já vai existir. Então, o que nós vamos fazer? Se nome já existe na lista, na coleção. Oi. Muito bem lembrado. Tem. Então, veja bem, se chegar aqui para fazer uma inclusão, eu tenho que ver uma call pessoa, ponto, call cheia,
Se for, eu vou fazer o quê? Chamar uma inter.msg e vou mandar dizer o quê? Lista cheia. Certo? Se isso não for verdade, então eu vou fazer o restante das coisas. Mas se a lista for cheia, eu já nem posso continuar. Certo? Então, eu li o nome, se a lista não está cheia, então eu vou lá e ele vai fazer o quê? Ele pega o nome, verifica a posição, que é para colocar, vai chamar dizendo se já existe. Caso ele não exista, então else. Aí vai chamar, vou fazer lá, begin. Uma inter ponto peça dados pessoa. Então, aqui o que nós vamos fazer? Aqui eu vou precisar ter um objeto do tipo pessoa, certo? Como é que nós vamos fazer aqui? Vou pegar um m pessoa, que é do tipo pessoa. Ok? Aí o que vai acontecer? Esse camarada que vai estar aqui, então eu vou colocar lá m pessoa recebe, eu teria que instanciar pessoa.crie objeto, certo? Aí aqui m pessoa.set nome, porque se ele chegou até aqui, significa que o m nome que está lido lá é válido, correto? O nome é válido, né? Porque a lista não está cheia, o nome eu pesquisei ele me trouxe uma posição diferente de 0. Então, esse cara é válido, então posso inserir, certo? Aí eu vou fazer o quê? Eu vou chamar uma inter peça dados pessoa e ele pede como parâmetro um objeto do tipo pessoa. Então, eu passo m pessoa. Ele vai lá e vai trazer os dados da m pessoa, certo? Aí o que vai acontecer aqui? Se ele já encontrou o nome, já tem o valor, pegou os outros dados, que seriam os dados da pessoa, já trouxe os dados setados, porque lá na interface a gente mandou setar, não foi isso? Mandei setar, então o objeto já trouxe, a m pessoa já tem um valor. Então eu vou chamar uma call pessoa ponto uma call pessoa ponto insere, onde eu vou passar o m pessoa, que é o objeto, certo? E vou passar o m pos, que é a posição aonde eu vou inserir. Eu tenho que passar um objeto e uma posição. Tranquilo? Passo o objeto e a posição. Ele vai lá e vai me inserir ele dentro dessa posição. Tranquilo? Aqui a gente poderia chamar a inter, uma inter, com o MSG que a gente ainda não implementou, e dizer m nome, vírgula, inserido na lista. Ok? Voltando, então, vou voltar aqui na interface, vou criar esse método, uma procedure, msg, que recebe como parâmetro um msg, que é a mensagem, que é do tipo string. Eu vou vir aqui e vou usar um goToXY. Primeiro é coluna, então vou colocar coluna 10, vou usar a tela, ele usa de 0 até 24, então vou fazer ele jogar lá embaixo, certo? Vou dar um write ln e
vou mandar escrever PMSG. Não write só. Se for LN, ele vai pular. Vou dar um read aqui. Vai ter aqui. E vou fazer esses dois caras aqui de novo. Só que antes de fazer esses dois caras de novo, eu vou fazer o PMSG receber. O que você está aí? Enxerido aqui. Vou fazer ele escrever branco para apagar a mensagem que vai ficar lá na tela. Ok? Vou salvar esse cara, voltamos para a aplicação. Então, ó, a gente pode fazer aqui, mas a gente não teria como ver o resultado, certo? Do jeito que está aqui, tá? Então, eu vou chamar aqui ó, uma inter.relatório. Ah, eu esqueci de colocar lá que eu vou passar uma call pessoa com parâmetro. Não é isso que a gente combinou? Então, eu preciso voltar aqui na interface, aqui eu não coloquei no header, aqui, ó, relatório. Eu tenho que colocar aqui, que eu vou passar um p call pessoa, que é do tipo call pessoa. Call pessoa, call pessoa. Aqui, e na interface, relatório, eu vou ter aqui, é só pcall. Tem um pcall, que é do tipo call pessoa. Então, se eu fizer isso, significa que ele vai... Esse aqui é o aplicação. Certo? Aí aqui, voltando aqui na aplicação, eu tenho o execute-se, que é o que nós vamos chamar, certo? Então, aqui na aplicação, eu vou ter lá um repita. É um repita lá que nós vamos ter, né? Vou ter uma inter.menu. Não é isso? O menu, a gente colocou ele como sendo, retornando um valor já, né? Um M, opção, que é do tipo integer. Ok? Então, eu vou colocar lá aqui M, opção, recebe do menu o valor. Né? Aí eu vou ter lá, case, M, opção, off. Se for 1, inclusão. Se for 2, alteração. Se for 3, exclusão. Se for 4, relatório. E fazer until M, opção, for igual a 0. Tem coerência? Tranquilo? Então, o execute-se está aqui. A gente implementou o relatório, que só chamamos do relatório que está lá na interface, que é para mostrar na tela mesmo. Né? E aqui a gente fez a inclusão. Tá certo? Ele é local, vale aqui. Beleza? Será que roda? Não roda ainda porque aqui no projeto a gente não fez. Né? Então, aqui eu vou ter esses caras todos aqui do uses, eu não preciso, eu só vou precisar de quem? Só da aplicação. Então, eu vou dizer que a aplicação é uma, né? Uma aplicação do tipo aplicação. E aqui eu vou ter que
uma aplicação recebe aplicação ponto cria objeto. Uma aplicação ponto execute-se e uma aplicação ponto destrua-se. É para rodar? Se não tiver nenhum erro. Ponto e vírgula. Tirar o ponto e vírgula. Tá. Aqui não. É uma concatenação que eu tenho que fazer aqui. Eu vou mandar um string lá, certo? Então, vou mostrar o nome, vou dizer que foi inserido com sucesso. Quem? O nome. Né? Então, não tem dois parâmetros lá, né? Tirar dos erros. Opção 1. Ixi. É o velho problema dos tipo string. Só um pouquinho. Opção 1, antes com o nome, né? José. Idade, 20 anos. Sexo, masculino. José é inserido na lista. Tá errado, né? Na coleção, né? Putz, não, entendam coleção, né? Depois a gente muda. Certo? Se eu vier no 4, posição 1, José. Certo? Então, 1, de novo. Ana. Vai ser Ana com um N só. Idade. 19. Feminino. Ana, inserido. 4. Ana, José. Certo? Colocar um no meio. 1. Quem que nós vamos colocar entre Ana e José? Vamos colocar Carlos. Idade. 21. Inserir. 4. Bonito isso, né? Diz a verdade. Não é bacana isso? Hã? Vamos colocar o Wesley. Sim. Sempre o último, né? Então, ó, 1. Wesley. Com Y, né? 22? 25. Tá. Wesley, inserido. 4. Ana, Carlos, José, Wesley. Tá bacana isso? Certo? Oi? Então, a ideia é essa daqui. Então, vamos implementar o restante. Se eu digitar 9, não faz nada. Digitar 5, não faz nada. Se eu digitar 0, ele sai. Certo? Vamos ajustar na interface ali. Não foi na interface, foi na aplicação. Coleção. Vamos só... eu vou fazer uns ajustes aqui na interface, né?
Ali ele ficou pedindo, ficou continuando mostrando o menu ali, certo? Então, eu vou vir aqui no meu menu, vou tirar o repita daqui e vou colocar ele aqui, ó. Ou seja, sempre que digitar um número que não seja válido, ele vai limpar a tela, certo? E vai colocar ele na posição lá em cima para ler corretamente. Tá certo? Bom, o que a gente tem aqui? Ó? A ideia da programação, o objetivo de a gente explorar os métodos de uma forma, vamos dizer assim, tranquila, né? É que quando eu vou fazer, por exemplo, a exclusão, vamos pegar o caso final lá, né? Ó, eu venho aqui para fazer a exclusão, certo? Quando eu vou fazer a exclusão, a primeira coisa que eu tenho que verificar é o quê? Se a lista está vazia. Então, eu venho aqui e verifico se uma call pessoa ponto call vazia dentro. Então, eu vou chamar uma inter.msg, né? Observe que a gente está usando o método na forma que tem que ser, né? Um subprograma genérico, onde eu passo o que eu quero dizer cada vez, né? Coleção vazia. Ok? Se a coleção não for vazia, então eu vou vir aqui e vou fazer praticamente, ó, vou pegar as mesmas variáveis que eu tinha aqui, ó. Certo? Vou pegar as mesmas variáveis que eu tenho lá. Eu vou precisar implementar um outro método lá, que eu vou chamar de exibe. Então, aqui ele vai fazer o quê? Ele vai pegar mnome, vai receber uma inter ponto essa nome. Vai me trazer o nome. Aí eu vou fazer o quê? Eu vou pegar lá o mpos, que é a posição, vai chamar uma call pessoa ponto pesquisa. Quem que é o parâmetro? nome. E quem que é? Eu quero encontrar ou não quero encontrar? Quero. Quando eu quero excluir, eu quero encontrar. Certo? Então, aqui vai true. Certo? Aí ele vai vir lá. Se mpos for igual a 0, significa o quê? Uma inter.msg. Nome não consta na coleção. Se não, oi? Aqui não precisa instanciar a pessoa, né? pessoa recebe não recebe. Uma call pessoa ponto remove, onde o primeiro parâmetro é pessoa. É verdade, aqui eu preciso instanciar, senão vai dar aquele pipoco, né? É verdade. Eu preciso pessoa recebe pessoa ponto cria objeto. Porque senão ele vai chegar lá e o objeto não existe instanciado, certo? Ele tem que estar instanciado, certo? E além disso, eu tenho que passar
M pós, na posição. Certo? Aí o objeto que voltou, ele foi lá e removeu, certo? Aí eu vou colocar uma inter ponto, eu vou usar os termos que a gente estava usando lá, não tem aqui, mostra pessoa. E eu vou passar como parâmetro M pessoa. Certo? Que ele vai exibir os dados da pessoa, certo? E aqui eu vou ter que ter M pessoa ponto destrua-se. Na verdade, o certo aqui seria ponto free instance. Por quê? Porque esse objeto M pessoa que eu criei ali em cima, ele é local, ele só foi declarado aqui e eu tenho que destruir esse objeto. Caso contrário, o que vai acontecer? Hã? Vai ficar aquele objeto sem aquilo que a gente viu no semestre passado, lá, no bimestre passado, onde ele perdeu a conexão, não tem ligação e eu não consigo mais achar esse objeto. Está lembrado disso? Perca de referência, né? Referência do objeto, certo? Então, a gente vem aqui na nossa interface, mais uma vez, vou colocar uma procedure, mostra pessoa, onde eu passo o P pessoa do tipo pessoa. E aqui eu vou dar um write ln, nome, vírgula, P pessoa ponto get nome. Write ln, idade, P pessoa ponto get idade. Write ln, sexo, vírgula, P pessoa ponto get sexo. Period key. É isso? Vai mostrar. Eu vou mandar limpar a tela aqui, certo? Para mostrar lá em cima o que é que ele tem. Tá certo? Então, nosso exclusão faria esse processo, certo? Aí agora nós temos que saber se isso vai dar certo, né? Será que isso dá certo? Vamos fazer um detalhe aqui primeiro, né? Vamos colocar aqui na nossa coleção aqui, cinco, certo? Então, vou salvar, vou rodar. Vem na opção exclusão, 3. Coleção vazia, não posso excluir ninguém, certo? Tá? Então, 4. No 4 também deveria mostrar, né? Certo? No 4 também deveria mostrar, tá? Mas vamos lá. 1, inclusão. Então, digam aí a sequência aí. Pode ser os mesmos nomes. Nós vamos colocar na sequência, nós vamos colocar inserir na sequência? Pode ser? Já deu certo, né? Ana, 19 anos, feminino. 1. Carlos, 21 anos, masculino. José, 20 anos, masculino. Wesley,
21 anos. Vem aqui 4, tem 4 pessoas, certo? Vamos inserir mais alguém. Quem que vamos inserir? Márcio. 21? Não. Você que é barbingão, nossa. Diferente. 1. Ixi. Anos de futebol. Hã? Agora vai estragar o negócio. Passei até lá com a derruba de fechou. Então, passou do 6. Ah, sei por quê. É porque a gente colocou. A gente colocou, foi colocado no código, não foi colocado TF. Ele travou aqui. É porque ele não tem objetos lá, né? Deu estouro. Na classe coleção aqui, const integral assim. Deixa eu ver, copiar. Então, já que não está aceitando o const, vamos colocar. Não fica em cima de uses, basta apertar, não? Tem alguma coisa que está diferente ali. Eu lembro que estrutural a gente deixava depois. Tá. Tem os 5, certo? Coleção cheia, putz. Foi mal. Tá certo? Aí vamos para a exclusão. 3. Então, eu vou excluir. Opa. O que deu errado aqui? Mas ele removeu. Hã? O que deu de errado aqui? Será que é aqui que deu errado? Escrever tudo os valores padrão. Oi? Escrever tudo com os valores padrão. Parece, não, ele veio com os valores padrão. Aqui, ó.
Ah, não, não é isso. Ele chegou aqui, vamos testar aqui. Aqui tem que colocar, tem que fazer o cache. Certo? Porque, embora aqui é o objeto do tipo pessoa, aqui na coleção ele é um TObject. Certo? Então, o resultado que chegou lá, chegou um TObject. Certo? Então, ele pede aqui. O remove poderia ser tipo carrega. Ele poderia ser uma função que retorna aqui neste caso. Um TObject, certo? Vamos fazer uma modificação aqui. Eu tenho um remove aqui, certo? O remove está como um proceed. Vou colocar ele como sendo uma function. E ele vai receber, vamos dizer lá, esse que eu vou dizer que é do tipo TObject. E vou dizer que esse cara, essa function, vai retornar um TObject. Já ajusto o outro. Result, recebe, PObject. Aí volta aqui na aplicação. Em vez de eu chamar o remove dessa forma, m pessoa recebe eu vou fazer o cast desse cara todo aqui. Três. Tá lá. Oi? O problema que ele estava dando é que... porque ele tem que ser um objeto para retornar, certo? Ele está dando conflito entre TObject, que é o que o remove estava retornando, e o pessoa, que era uma variável do tipo pessoa. mPessoa, que era do tipo pessoa. Você tem que dar um cache lá dentro dos parâmetros. Na verdade, aqui, que foi feito aqui, Checa aqui. Eu chamei o remove aqui, ele vai retornar um TObject, certo? Aí eu fiz um cast do objeto que ele está retornando. Certo? Qual que é a diferença do remove e do carrega? O carrega, ele não remove da coleção. Ele pega uma cópia dele. Certo? O remove não. O remove vai lá e detona ele. Bacana? Muito bom, né?
Pois é, nós vamos ter que arranjar algumas atividades. Vamos dar uma folga esse final de semana, já que vai ser um feriado, né? Então, dar uma folga para vocês, acabar de fazer a prova, né? A folga vai ser passar o fim de semana vendo as suas aulas. Ah, Essa vai ser a folga. Imagina fazer isso com as suas atividades. é. Ah, então, é uma coisa baseada assim, tipo, olha, são 8h10 ainda. É, tranquilo, né? Não, você tem que passar a lista de provas, Ah, sim, sim, sim. passar o Então, trabalhozinho para recuperação. nossa.